É porque o policial vende, né? O sangue ali, a desgraça na tela vende. E eles ficam ali nessa competição, quem dá primeiro. Ah, se fulano tá falando, você tem que falar, você tem que entrar, você tem que ir, você tem que fazer, né? Infelizmente a gente tem isso muito em evidência aqui por causa dessa área do policial mesmo, que é o que vende. Essa briga por audiência é uma coisa... Uma vez eu tive até um probleminha, Joana, com Jaceline, mas eu não tive problema pessoal com ela. Mas me obrigaram, praticamente me obrigaram, porque no ouvido aqui quase saiu a fumaça do ouvido. O tempo todo no ponto me enchendo a paciência, o diretor. Querendo que eu entrasse junto para fazer as perguntas também para a sua charada, a delegada Joana Dark. Num caso que teve, e Jaceline estava lá ao vivo, pela Correio um tempão. E Jaceline, ela gosta de detalhar tudo, né? Ela pega os mínimos detalhes da coisa, então lá vai e fica um tempão. E o diretor diz, vá lá e começa a perguntar. Disse, mas ela tá lá, vai ser antiético chegar assim. Não quero saber, entre lá e acabou. Assim. E eu entrei, delegada, não sei o que, pai, ela começou, meu amigo, tal, não sei o que, eu disse, olha. Enfim, criou aquela coisa... É porque assim, quando é no momento do ao vivo, você, se eu tiver ao vivo, já se a Aline tiver, por exemplo, na rua a gente tem, a gente se respeita da seguinte forma, quem chegou primeiro faz primeiro, não é isso? Mas vamos supor que Jaceline chegou primeiro que eu, ela entrou. Mas ela tá lá tomando muito tempo da delegada. E eu preciso também dar uma informação, porque a minha horário de entrar ao vivo já chegou. Então ela vai ter que dividir comigo. Entendeu? Eu pensei o seguinte, na hora, eu vou dar uma introdução, vou caminhando para perto da delegada e vamos ouvir o que a delegada ia dizer. E já joga o microfone. Isso Mas o diretor não queria que fosse feito assim. Queria que já chegasse perguntando, tomando a entrevista. Então e eu sabia que ia gerar um atrito ali, que ia ter confusão. Quem tá na rua sabe, né? Quem tá na TV lá dirigindo, às vezes nem... Já aconteceu comigo também. Não, você tem que ir. Eu disse, não, quem tá na rua sou eu. E eu não vou criar um atrito com um colega por causa disso. E no meu caso, eu nem ia entrar ao vivo, viu? Tá vendo? Mas ela queria que eu fosse lá primeiro, né? E eu disse, não, quem tá na rua sou eu. Então, quem manda aqui sou eu. Na rua é o repórter. Nós somos o chefe da nossa equipe, né? Então, assim, a gente também tem que ter pulso e a gente também tem que determinar algumas coisas, porque senão você nunca vai ser respeitado. Agora, Joana, vamos lá. Você falou dessa sua trajetória. Sim. Infelizmente, recentemente, você foi desligada da TV Manaíra Band, né? Isso. Você quer falar pro pessoal qual foi o motivo que aconteceu? Não teve motivo. Não teve motivo, né? Mas assim, a gente já suspeita, né? Pelo menos eu suspeitei de que isso pudesse acontecer. Houve uma mudança na chefia, na TV Manaíra, Jailma saiu, e pro lugar dela foi Bastos Farias. Ele era lá da TV Borborema, em Campina Grande. Então ele chegou e assim, tem chefe que quando chega, né, ele quer mudar a equipe, ele quer colocar a equipe dele. Fazer do jeito dele. Isso, exatamente. E ali ele trouxe alguns produtores, trouxe a diretora do programa que mudou, que também foi ele quem trouxe. E assim, eu percebia que a gente não se batia muito, né? Porque tem pessoas que a gente tem uma afinidade maior e tem outras que não. E ali também a TV... Mas vocês chegaram a discutir alguma coisa? Não. Foi tudo tranquilo. E aí a TV Manaíra quis implantar aqui o vídeo repórter. E assim, é uma ideia que funciona em algumas TVs, né, a nível nacional. Mas aqui na TV Manaíra, na minha opinião, não deu certo, porque assim, é uma coisa que tem que ser estudada, né? E assim, o vídeo repórter ele não pode fazer tudo. E ele tem que ter uma certa estrutura, porque é algo novo. Enfim, eles quiseram colocar essa responsabilidade para mim. E para quem tá em casa que não entende, como assim vídeo repórter? O que é que você fazia? Pronto. Eu sempre saí com cinegrafista. Em um determinado dia eu fui chamada... E com o carro da empresa? Com o carro da empresa. Um determinado dia eu fui chamada ainda por Jailma, porque foi quando ela ainda estava lá. E ela disse, Joana, a gente vai treinar vídeo repórter aqui. Aí eu fui treinada, né? É um kit mídia, o celular, o suporte e o tripé. Sim. E aí o repórter sai só, sem o cinegrafista, de Uber,
e vai para um determinado ponto e ali ele arma o equipamento e faz as entradas ao vivo. Então, já tirando a parte do carro, já não tem aquele conforto Não. de deixar a bolsa, Não. de estar no... E assim, repórter mulher, eu sempre vou trabalhar arrumada. Cabelo, maquiagem, às vezes você quer usar um blazer, uma roupa mais, né, alinhada. E ali não tem condições. Porque você vai carregar uma mochila enorme que fica... tripé gigante. O tripé, outra são duas mochilas. Duas mochilas. Mochilas. Uma para o suporte celular, que a gente precisa levar microfone, e outra mochila para o tripé, que é a bolsa do tripé. Então a gente sai com duas bolsas, né? E assim, aquilo ali já é um incômodo terrível. É um suporte como esse. Como esse aqui, né? Como esse aqui. Só que aí tem a caixinha do microfone. Do microfone. Aí tem mais algumas coisas aqui, enfim, mas é o celular parecido fica no com meio. esse, o celular fica no meio. Aí você segura isso aqui e falar ao mesmo tempo segurando o microfone normal. Isso, mas aí tem um tripé, né? A gente colocava no tripé. Ele aqui no tripé. Às vezes eu fazia sem o tripé, porque eu achava aquele tripé era a minha cruz. E ali eu odiei, né, Nil? Eu detestei essa ideia, assim, eu disse ali, pior, não aumentou um centavo no salário, R$1 não aumentou. Poderia ganhar o salário do motorista, já que não tem, do cinegrafista, né? 40% pelo menos, né? Que é o acúmulo de função. Mas não tinha isso, não teve modificação no meu contrato, nada. E aí, inicialmente, eu ficava com o cinegrafista em determinado horário, depois ele ia pro estúdio e eu saía sozinha com aquele tripé. E além, com o kit mídia, né? Kit todo. E além disso, você chega na rua e as pessoas ficam, coitada. Agora a Manaíra tá trabalhando assim, né? Tá falindo. E chega o Uber, te deixa. É horrível. E você fica no meio da rua. Sozinha, com duas bolsas, aí eu montando, as bolsas ficam no chão. E eu lá montando. E teve uma vez que a assessora do Hospital de Trauma disse, não, eu posso tirar uma foto tua? Mulher, porque eu acho uma humilhação, tu tá assim, você mulher, tira aí, porque ela queria mostrar para o sindicato, para ver o que tava acontecendo. E assim, eu cheguei por várias vezes, gente, olha, não tenho condições de sair. Eu fui falar com o diretor da TV, para pelo menos deixar o tripé, enfim, eles disseram que era uma recomendação da empresa. Como se concentrar? Não tem condições, porque você sai com a pauta, você precisa fazer um texto de Uber, e eu fazer o meu texto ali, enquanto eu tô no Uber, chegar lá, entrar ao vivo com todas as informações, às vezes com entrevistado, para montar, para desmontar. Eu sei que é horrível isso. Não tem como se concentrar. Esse sistema é muito ruim, muito falho. Eles não pensam no profissional, eles pensam só na agilidade. Você fez porque é uma profissional qualificada, mas não... É praticamente impossível. É impossível. Fazer isso. Para fazer bem feito. E aí eles começaram a cobrar que eu fizesse também matérias. E eu disse que eu não iria fazer. Com imagens para cobrir o texto e tudo. Com tudo. E também quiseram que eu fizesse ao vivo com entrevistado. Uma vez eles pediram para eu sair com o kit mídia para fazer o caso de um poste que estava quase caindo, né, uma rua. Eu tinha que entrevistar a mulher e fazer imagem do poste enquanto entrava ao vivo. Meu Deus. Então, assim, era uma coisa impossível de ser feita. Como se concentrar no que vai dizer, não tem como. Então, eu deixei de ser aquela repórter que trazia mais do que me pediam, porque eu ia pra rua pra fazer algo e eu trazia mais antes, né? Eu trazia uma matéria muito bem feita, eu conseguia a vítima, eu conseguia, enfim. Polícia para a rede nacional. Isso. E deixei de ser essa repórter para ser aquela repórter que só fazia reclamar do kit mídia. E a empresa... Para eles, né? Eu não escondia de ninguém o quanto eu estava insatisfeita com aquela situação. E para o público de casa, via suas matérias, saber que algo estava errado. Porque assim, eu só passei a fazer stand-up. Eu só fazia stand-up, porque stand-up é aquela entrada rápida, né? Isso. Que a gente tá ali com a informação e eles cobrem com alguma imagem. Se tiver, se não tiver, fica sem imagem mesmo, só a sua cara. Então eu só entrava para fazer stand-up. Eu dizia assim, gente, eu sou... Tanto que com Bastos, né, na gerência, eu fiz uma matéria que foi sobre o turismo. E essa matéria foi para a Rede Nacional, para aquele Bora Brasil. Bora Brasil. Eles me deram um espaço enorme nesse dia, em rede nacional, porque eles exibiram a minha matéria e depois me chamaram ao vivo na praia. Eu fiquei mais de 7 minutos no ao vivo nesse dia. Então, assim, eles me deram um espaço. Quando eu ia para uma matéria produzida, ia para a rede, porque esse é o meu perfil.
é de uma matéria mais produzida. E falando em Tem rede, qualificação para né? isso? Eu fui a repórter, obrigada. A Altair estava aqui trazendo uma aguinha pra gente. Tem os salgadinhos Austral também. Dona É uma Cozinha. produção de primeira. Tem um cafezinho aqui também, viu? Menino. E assim, eu fui a repórter da TV Manaíra que mais entrou em rede nacional. Olha. Porque eles me convidaram, Jailma, né? Porque Jailma, ela era daquela pessoa que inventava tudo. Não quer isso, hein, Nil? Isso aqui, ó, João. Sem cortar o assunto, só para o pessoal Meu saber. Deus! Pode ficar à vontade, tem pastelzinho também, né, Charles? Que delícia, viu? Isso aqui é da Garagem dos Salgados, lá na Cidade Verde. É de onde? Da Cidade Verde? Cidade Verde, bairro das Cidade Indústrias. Verde. Minha amiga Tainá, Vamos cheiro pra ti, experimentar, viu? viu, Tainá? Obrigadão aqui, Garagem dos Salgados. Daqui a pouco a gente vai colocar o videozinho, né, Charles? Vai ter o videozinho aí na edição Meu patrocinador. da Garagem do... Cheirinho aqui. da Garagem dos Salgados. Pode ficar à vontade e pode ir falando e comendo também. Tá Não certo. faça cerimônia não. Sinta-se em casa. E Você aí? também, Charles, sinta-se em casa, viu? Ele já tá em casa, né, Alex? E aí eu fui a repórter que mais entrou ao vivo em rede nacional da TV Manaíra. Porque já eu disse, vamos fazer um teste, tu vai entrar ao vivo pra rede, era o Café com Jornal. Café com jornal. É, tinha Megali De na manhã? apresentação, era. E aí ela disse, vamos entrar ao vivo. Deu errado a primeira vez, a gente não conseguiu. Na segunda, E se você sozinha, não. Aí eu trabalhava com o Edivaldo. tava com o Edivaldo. O aí, Edivaldo né? foi antes, né? Ah, foi bem antes. Antes desse kit. E aí, na minha primeira entrada ao vivo, parecia... E Nil, não foi a minha primeira entrada ao vivo. Foi a primeira vez que eu entrei ao vivo foi em rede nacional. Eu não tinha experiência de ao vivo. Aí foi o olho do furacão. Mas eu tinha muito desejo. Só que o meu horário era de 6 da manhã às 11. A gente não tinha programa de manhã na TV Manaíra. Se errasse, não ia ser só pra Paraíba, ia errar pro Brasil Pro inteiro. Brasil inteiro. Olha que E aí bacana. eu queria essa experiência do ao vivo, mas eu não tinha. A Jailma disse, vamos lá, vamos ver se a gente consegue em rede. Consegui. Eu entrei falando de um caso de um adolescente, ainda lembro. De um adolescente que entrou com uma arma na escola e atirou no colega de sala de aula, lembra? Lembro. Pronto, eu entrei com esse assunto. Eles amaram a minha entrada. Ela me mostrou todas as conversas, ela não só me mostrou, ela colocou no grupo da TV. Olha só que bacana. Os diretores, passou muita segurança, essa menina é muito boa, não sei o que, não sei o que. E ali eu passei a entrar todo dia. Quando não tinha assunto, eu falava sobre o tempo. Mas todo dia eu entrava em rede nacional. Porque eles queriam. E quando eu entrava com um assunto, eles sempre mandavam mensagem. Joana, a Joana é muito boa. Olha, a gente gostou demais da entrada dela. E chegou um dia que eu recebi um e-mail do diretor de jornalismo da Band. Meu Deus, como é o nome dele? Schneider. Reinaldo. Esqueci o primeiro nome. Seu nome é Schneider. Schneider. Ele mandou um e-mail pra mim, me parabenizando as minhas entradas. Então, assim, isso pra mim foi muito importante. Foi algo assim que eu vivi na minha carreira que é uma experiência que ninguém tira da gente, né? Verdade. E ali depois, isso aí só foi o começo. Entrei várias vezes, emplaquei muitas matérias em rede nacional, em todos os telejornais da Band. Antes da pandemia? Foi antes da pandemia, Foi, né? foi. Mas durante a pandemia eu entrei também, enfim, muitas entradas ao vivo, né? E aí até chegar a chegada desse bendito kit mídia. Então assim, parece que esqueceram tudo que eu fui, tudo que eu fiz e disse agora você vai ter que sair desse kit mídia. E eu era a única repórter da TV que tinha essa obrigação. Entendeu? Então, Às assim, vezes, esporadicamente, aqui colocava a outra repórter porque pra sair. Silvia, ela tem um problema de saúde. Então ela alegou que não podia por causa desse problema de saúde. E aí ela foi privada disso, de sair. Betinho não saía com o kit mídia. Eu saí, Então, né, com esse kit tu mídia saiu, né? várias vezes. Só que eu fazia mais assim o stand-up também. Até por conta da dificuldade. E o Baixo me falou, o Wesley faz matéria completa. Eu disse que bom pra ele, que cara legal. Faz a matéria completa. Tem que parabenizar, né? Não? Tem que parar. Tá. O cara tá sendo super bem. Eu não fazia. Inclusive teve uma vez que era pra fazer alguma coisa assim que eu disse, não tenho condições, não dá pra fazer. Então assim, eu passei a reclamar mais, né? Eu tive chikungunya. Aí virou a chata. Quem teve chikungunya sabe do que eu vou falar agora.
Chikungunya é uma doença terrível. Inclusive, eu fiz tratamento com um reumatologista e ele disse que a chikungunya ainda está em estudo. Ela as dores da chikungunya é do couro cabeludo até o dedo do pé. Dá dor de dente. Então, assim, é uma doença que deixa a gente... até problema psicológico você pode ter. Porque você sente dor todos os dias. Eu acordava, eu não mexia os meus dedos. Os dedos. Eu passei a fazer um tratamento, eu tomo uma suplementação. Enfim, aí hoje mesmo eu tava dizendo pro meu marido, hoje eu tô cheia de dor. Porque tem dia que o negócio aperta. É mais difícil. Eu tinha dificuldade de abrir uma garrafa. E a TV não quis saber disso. Queria que eu saísse com o kit, carregando peso, montando e desmontando. Dificuldade para abrir uma garrafa e ter que montar tripé. Mas tudo. Você falando, eu falando pra eles, parecia que eu não tava falando nada, né? Hoje eu tô desabafando mesmo aqui, contando o que aconteceu. Mas sei o que é isso, aquele tripé realmente era um... Era. É triste. Terrível, ia dizer um pé no saco, mas não pode dizer não, né, na internet. Mas sério, eu cheguei pra falar... É um pesado, aquele grande, sabe? E tinha que ser com a case. Porque se você pudesse levar ele assim, já armado, que onde você chegasse, colocasse ele no chão, beleza, mas não, tem que ser com a case. Que era a norma. Só que a norma esquece que a coluna dói, esquece que a gente, né? A norma esquece isso, o papel não tá escrito isso, né? E aí pra você ver como repórter, né, ele é desvalorizado. Demais, porque demais. assim, não basta você ter um bom texto, não basta você ser uma pessoa responsável que passe credibilidade. Seu passado não existe mais, tudo que você já fez, os elogios que você recebeu, as matérias, o que você trouxe de bom pra casa, não importa mais. Se você se recusar a fazer algo assim que não... Inclusive você apresentou, né? Vários programas lá. Sim, apresentei Muito Mais, quando era com Gerardo Rabelo. Eu fui quase uma apresentadora substituta de Gerardo, né? Porque ele sempre precisava viajar, às vezes sair de férias, ficava de licença, quando ficava doente. Quem apresentava era eu. Que é médico de coluna, colunista. E o pai de Luiz aqui foi pro Canadá. Sim, isso, é ele mesmo, pronto. E aí o próprio Gerardo, ele... Não, eu prefiro que Joana apresente. Ele gostava quando eu apresentava. Eu entrevistei muita gente importante no Muito Mais. Muita gente importante, muito Eu vi aquele do Masterchef, né? Sim, Jacan, né? Jacan. E outros chefes também. Não sabia o nome dele, você disse agora, eu Eric Jacan. Naquela entrevista, eu disse, Jaima, eu estou tão nervosa. Ela, por que, Joana? Eu digo, porque Jacan, né? Ele é crítico com o pessoal lá que participa do programa. Aí quando eu fiz a entrevista, ela disse, foi ótimo, Joana, foi ótimo, você botou ele no bolso. Mas a entrevista ficou muito boa, viu? Quem quiser acompanhar, inclusive tá no YouTube. Então, Joana, foram 9 anos, contando do estágio, né? 9 anos. Do estágio, 9 anos. Foi desligada, depois de tudo que fez. Fui sair de férias, né? Aí saiu de férias, quando voltou, tchau. A surpresa boa. E esses 9 anos, como você disse, não contou... O que contou que não, ela é chata, não quer sair com kit. E tá com mãe aqui, não sei o que lá vai. Eu saí com kit, então eu posso falar realmente com propriedade que é horrível. Na verdade. É horrível. E pronto, o que aconteceu? Você saiu. Tem mágoa de alguém desses 9 anos que passou lá na TV Clube, depois TV Sem Nome, passou um tempo sem nome, e TV Manaíra? De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Eu fiz muitas amizades, pessoas que assim eu vou levar pro resto da minha vida. Ninguém foi bloqueado no Instagram, não? Não, né? ninguém. Assim, tem algumas pessoas que a gente se dá melhor, né? Tem mais afinidade. E outras não, isso é normal. Em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Tem aquelas que eu convido, por exemplo, a ir pra uma reunião na minha casa. Tem aquelas que não, que a gente vai se falar só no Instagram, curtir uma foto. A gente sabe que televisão, a Rádio Corredor, ela tem mais participante do que a rádio. Mas assim, eu fiz muitas amizades, eu gosto muito de todo mundo que eu conheci. E algumas pessoas eu vou levar pra minha vida e outras não. Mas não quer dizer que eu tenha raiva, ressentimento, não. A gente não pode. O repórter, parece na televisão, o repórter não pode reclamar de nada. Se ele reclamar que o cinegrafista não tá fazendo da forma que ele queria, ó, fulano não presta não, aí já sai. Né? Aí sai de uma pessoa, espalha pra outra. Aí todo mundo daquela função fica sabendo. A fulana é chato pra caramba, descuidado. Eu nunca tive... Soube de alguma coisa? De quê? Assim, nesse sentido? Não. Não, né? Eu nunca tive
problema, assim, com os cinegrafistas que eu trabalhei com o Edivaldo Nunes, a gente se dava super bem. Eu adorava ouvir ele reclamando. Eu não, às vezes eu dizia assim, Edivaldo, se eu pudesse eu te deixar no mudo. Agora a Fabiana reclama também, viu? Reclama. Eu dizia a ele que ele é irmão de Edivaldo, né? Aí Jaiva dizia assim pra mim, Joana, não sei como é que tu aguenta Edivaldo, porque tu é a única pessoa, tu e Lilian, que nunca reclamou dele. Então, assim... Eu ria, eu debochava assim, eu ficava rindo. Mas olha só, eu vou lhe dizer uma coisa sobre Chegava Edivaldo. a ser cômico, sabe? Edivaldo, eu prefiro trabalhar com alguém reclamão como ele e leal do que com aquela pessoa que não reclama de nada, mas que é falsa. Ele é uma pessoa leal, Edivaldo. A gente era uma parceria mesmo. Ele dizia assim, ele escrachava com a TV, né? Porque todo mundo sabe. Mas eu dizia assim, Edivaldo, eu preciso de tal imagem. Só vou fazer por causa de você, Joana. Viu? Eu só vou fazer por causa de você. Então, assim... O problema dele não era com quem trabalhava com ele. Não. Era com a empresa. E às vezes a gente saía e dizia assim, hoje eu vou te levar pra tomar café num lugar bem chique. Ele me levava numa padaria bem chique. E ele que pagava. Então, assim... Ele era maravilhoso pra mim, eu gosto muito dele. Quando a gente se encontra, a gente faz festa, a gente tira foto. Eu gosto muito dele, de verdade. Aí trabalhei também com Fabiano Leal, que foi o último. Pronto, a gente se dava super bem também. Pessoa bacana demais. Demais. Sério. Reclama também, mas eu gosto dele eu também. já me acostumei, né? Bacana demais. Aí trabalhei Anselmo, com Anselmo é maravilhoso. Nossa. E assim, nada substitui um cinegrafista. Kit mídia, nenhum vai substituir. Tem que ter essa nunca pessoa pra tudo, né? Exatamente. Não é só pra segurar a câmera. Não, e eu sempre dizia, olha, a matéria não é minha, a matéria é nossa. É nossa. Porque o que é a minha matéria sem as imagens? Nada. Chamava ele de repórter cinematográfico, né, Edivaldo? Ele dizia, eu sou apertador de botão. Mas eu tenho experiência muito grande. Assim, eu gostava muito de Edivaldo. E assim, os produtores também. Claro que em qualquer relacionamento saudável você vai ter atrito. Normal. Você vai ter discussão. Você vai discordar em determinado momento daquela pessoa. Dizer, não concordo, não. Mas... São cabeças diferentes. E outra coisa, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho, pronto, essa palavra é fundamental. Em qualquer relacionamento. Respeito. Eu sabia onde vai o seu limite, você sabia onde vai o meu. Ele sabia, por exemplo, eu não gosto desse negócio de muita agarradinho, de beijo. Eu não gosto de algumas piadas. Tanto que eles diziam assim, Joana, não vou nem dizer essa piada na tua frente. Então eles me respeitavam, né? Isso é bacana, isso é importante. Isso aí é importantíssimo. Porque senão vira uma bagunça, né? Então, assim, eu não... Claro que tem gente assim que eu digo assim, eu prefiro nem comentar, né? Mas e não passou. teve mágoa, né? Não. O que ficou pra trás ficou, né? O momento agora de ir avante. Você falou muito bem aí de Jailma Simone, né? Ela que inclusive me deu a primeira oportunidade também. Não sei por que nunca me contratou, Jailma. Essa parte eu nunca entendi. Me deu 10 no meu TCC. E foi? Foi, me deu 10 no meu TCC, fez parte da minha banca, mas nunca me contratou. Tu acredita Essa que parte eu nunca entendi. Eu fiquei com 9,8 no meu TCC. Foi mesmo? Porque o Wendel, eu chamei o Wendel Rodrigues pra minha banca, né? E foi justamente ele, porque eu fiz um documentário. E ele disse que o cenário do documentário não estava legal, que era pra ter colocado um arranjo aqui, um arranjo ali. Eu disse, mas o que tem a ver? Ele disse que era pra ter arrumado mais o cenário. Eu ainda quis brigar na hora, sabe, com ele, mas... Nossa! Ficou 9. Foi perfeccionista. Foi, demais. Demais. Pois já me deu 10, mas nunca me deu a oportunidade real. Inclusive, eu fiquei chateado com ela no tempo que chegou a Band News. Eu era paparazzi, sabe disso, né? E quando chegou a Band News, já me dá a oportunidade, ela disse, jamais. Na Band News. Juro? Disse assim, meu jamais. Deus, desse jeito? Aí eu disse, certo, tranquilo. Também quando eu cansei de ser paparazzi, eu disse, tô fora. Você não vem mais não? Eu disse, não. Eu entrei, ela disse, com 2 meses e pouco eu boto você como repórter. Porque eu entrei falando que eu queria ser repórter. E passou 2 anos e 2 meses. E essa oportunidade de repórter não surgiu. Eu disse, tô fora, vou embora. Porque você dá pra ficar só ali, sem ter a oportunidade que você tanto quer. Eu sabia que não ia surgir. Não faz sentido. Sabe qual é o problema? Eu fiz esse serviço de paparazzi bem demais. Era pra ter feito ruim. Eu fiz bem demais. Eu passei 5 meses sem folgar, Joana. E eu pegava matérias, sábado e domingo só tinha, chegava segunda-feira só tinha matéria praticamente minha, né? Matéria não, as imagens com sonora. E ganhou acabou... muito dinheiro. Ô, Cicege.
Aí ela disse... Abre o jogo. Ela não queria tirar o paparazzi que estava trazendo matéria para botar um repórter, tinha um horário limitado. E não me deu essa oportunidade, nem depois de formado. Me deixou tirar férias e tudo mais, mas nunca chegou assim. Nunca chegou ao eu vou lhe contratar. Foi. Aí, infelizmente... Aí tem muita gente, eu conheci muita gente, eu fui para outras emissoras, pessoas que não gostam de Jailma, que eu não sabia que existia isso. Porque eu gostava dela. Tinha uma amizade, eu gostava de conversar com ela. Né? Quando ela queria puxar a orelha, ela puxava realmente, a gente sabe disso. Mas eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela. Me deu a oportunidade, conversou muito comigo. A gente teve aquela relação de amizade, como você falou, que teve com ela. Mas o que você acha que acontece que muita gente tem essa coisa com Jailma? Inclusive, quando ela foi para Arapuã, teve gente que saiu porque ela entrou. É verdade. Bom, eu não sei, Nil, assim, porque, olha, o sentimento que eu tenho com Jailma é de gratidão, sabe? Eu perguntei a você porque você conviveu muito com ela, né? Assim, eu não sou amiga de Jailma, da gente sair juntas, de eu ir pra casa dela, ela vir pra minha, não. Nem foi Não, nunca, isso nunca aconteceu. Nosso relacionamento era ali no trabalho, entendeu? Então, assim, ela me tratava com muito respeito. Já não fez algo por mim. Quando eu estava estagiando, eu engravidei. E ela me deu... Não, Davi. Ela me deu licença maternidade no estágio. Olha só. Isso não existe. Entendeu? Então, Verdade. assim... Ela fez por mim muita coisa que... Não foi uma licença maternidade, por exemplo, de 4 meses. Acho que foi 2 meses. Mas mesmo assim, eu era uma estagiária. Exatamente. E se você dizer assim, oxe, engravidou no estágio, né? Nem me contratava de novo, mas não. E tudo que eu precisava, assim, ela era muito, muito humana comigo. Então, assim, eu não tenho uma vírgula pra dizer assim, ela me tratou assim, não. E já ouvi muita gente dizer que ela não presta, que isso. Eu já disse até a ela, já eu, mulher, tu tem uma fama, né? tem gente que diz assim, eu não posso nem encontrar, eu não posso nem ver, eu não posso nem isso, não posso nem aquilo. Mas assim, eu não passei por isso. E eu não sei porque essas pessoas têm, né, não sei, esse outro lado. Não sei, desconheço. Nem teve nenhum atrito com as pessoas lá, produção, pessoal que faz parte da empresa. Já, assim, atrito já, né? De verdade, assim, de ficar assim, não falo mais com você, acabou, nunca mais. Nunca tive. Não tem esse, não guarda mágoa, né? Você não. Fica com esse rancor no coração, não. Olha, Nil, vou ser bem sincera a você. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de fácil relacionamento. Fácil? Fácil relacionamento. Eu acho que é porque eu respeito muito o outro. Eu prefiro pedir desculpa estando errada. Mas você é muito verdadeira também. É. E dá sua opinião Isso. Quando tem e assim, dar. todo mundo diz, olha pra mim, já sabe mais ou menos como eu sou, né? Teve essa questão de política, né? Direita, esquerda. E assim, eu não escondo pra ninguém que eu sou da direita, né? E assim, lá na TV, quase todo mundo é da esquerda. De todas as TVs. É. E assim, eu escutei um colega de trabalho dizer assim, Joana é a pessoa da direita que eu mais respeito. Olha só que bacana. Né? Porque assim, realmente ela vive o que ela fala. Ela não é fingida. Então assim, eu acho que esse minha questão de ser verdadeira, de sempre passar isso. Nunca te trouxe problemas de relacionamento com as pessoas, isso de ser tão verdadeira? Porque muita gente não entende, né? Você sabe. Talvez possa até ter alguns inimigos aí ocultos, sem saber, né? Que eu não sei, que não chegaram pra dizer nada na minha cara. Mas assim, talvez essa questão não me abra tantas portas, né? Talvez, não sei. Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes são essas questões que impedem que você entre em emissora tal. Tá entendendo? Tô entendendo. Por conta disso, porque o pessoal, você sabe que os profissionais da imprensa, eles giram muito. Não só os repórteres, né? Apresentadores, o pessoal da produção gira muito, vai praticamente todas. E às vezes tem uma pessoa ali, vou chamar a repórter tal da emissora. Aí chega a pessoa pra diretora assim, rapaz, chame não. Trabalhei com ela, não é muito legal. Pode ser que eu acho que algumas pessoas não me acham legal, né? Porque a gente não agrada todo mundo. Cristo não agradou, né? Então a gente também não vai agradar. Que era perfeito, né? É perfeito. Então assim, com certeza tem aquelas pessoas que dizem assim, Joana, com certeza tem.
Só que você não sabe. Agora, teve um produtor recentemente que entrou lá na TV que a gente teve um atrito grande, né? Assim, desde que da primeira vez que ele chegou, a gente não se bateu de jeito xingar nenhum. mesmo? De xingar não, porque eu não gosto muito de xingar. Mas de ter uma reunião séria, assim, de falar umas verdades, teve sim. É uma pessoa assim, por exemplo, se eu pudesse, eu não dava nem uma boa tarde, uma boa noite, nem um bom dia. E olha que eu não... Acontece. Né? Então, assim, é uma pessoa que eu digo assim, uma pessoa dessa só existe em novela. Tem aquelas novelas que tem aquela pessoa bem maquiavélica, pronto. Tá sempre tramando alguma coisa, sim, né? que diz na sua cara, olhando pra você, uma coisa que ela fez e ela disse assim, não, é mentira sua, eu não fiz. Pronto. Foi nesse nível, assim, que isso me tirou, assim, de sério. Quase que a cadeira voava. Eu disse, meu Deus, me segura aqui. E ele riu na minha cara lá na reunião. Disse, é mentira sua, eu nunca fiz isso, eu nunca... Então, assim, dizendo que eu era mentirosa por uma coisa que ele tinha feito. Então, assim, eu fiquei de uma forma que acho que foi a pessoa que mais, assim... E foi recente, não faz tanto tempo não. E essa pessoa, esse produtor, graças a Deus, ele não ficou, né? Não ficou. Na TV. Ele saiu, tá em uma outra emissora. Já me encontrei com ele na rua já. Hoje ele é repórter. Então pode ser essa questão que eu te falei agora há pouco. E aí, mas assim, não o odeio, mas é uma pessoa que eu não quero ter amizade, não quero por perto. Não vai chamar para o aniversário de ninguém, né? De ninguém, Deus me livre. É aquela pessoa que estiver aqui comendo aqui, eu fico ali lá fora, mas... Longe. Não quero.